Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje eu vou falar, sabe de quê? Função afim de novo. Não acaba mais, não? Acaba. Esse é o último, prometo, certo? Então, vocês se inscrevam aí no canal, dê uma curtida para eu saber que vocês estão gostando do vídeo, tá? A gente estão gostando aqui da produção de conteúdo. Eu vou fazer um vídeo só de exercícios, porque é fazendo exercício que a gente aprende matemática, tá bom? E aí, vamos lá para a nossa aula. Então, pessoal, separei alguns exercícios aqui para vocês e eles vão ficar disponíveis aí na descrição do vídeo, certo? E aí, bora lá! O número mensal de passageiros de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro, foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil passagens. Esse padrão de crescimento se mantém, certo? Então, o crescimento aí se mantém durante os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? E aí preste atenção no seguinte, eu tenho aqui que inicialmente foram vendidas 33 mil passagens no mês de janeiro. Quando foi em fevereiro, eu tinha 34.500 passagens vendidas. No mês de março, 36 mil passagens. E aí o que acontece? Observem que de janeiro para fevereiro, eu aumentei o número de passagens vendidas em 1.500 passagens. De fevereiro para março, 1.500 passagens. E esse crescimento, ele se manteve para os meses subsequentes. E aí a questão quer saber quantas passagens foram vendidas em julho. E aí como é que a gente pode fazer uma questão como essa? Bem, se você quiser, você pode sair completando, né? Em abril, foram vendidas quantas passagens? Seria 3.000 passagens mais 1.500 passagens, daria 37.500. Aí faz abril, aí maio, junho e chega lá em julho. Mas você também pode pensar o seguinte, eu tenho aqui 33 mil passagens, mais, perceba que 1.500 vai ser acrescentado quantas vezes a esse meu valor de 33 mil? Foi, de janeiro aí para fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, eu vou ter um aumento de 1.500 6 vezes. Então, vai ser 6 vezes 1.500. Que isso vai dar 33 mil mais 1.500 vezes 6 dá 9.000. Então, isso aqui vai dar 42 mil passagens, certo? Então, em julho do ano passado, a empresa vendeu 42 mil passagens. Para quem já viu esse conteúdo, isso também pode ser entendido como uma progressão aritmética, tá, gente? Como uma PA. E aí, bora para a segunda questão. Existem várias formas de evitar o desperdício de água, como verificar se as torneiras estão bem fechadas após o uso. O gráfico a seguir representa a quantidade de água desperdiçada por uma torneira gotejando 25 gotas por minuto. Se essa torneira permanecer gotejando, quantos litros... Então, olha a pergunta aqui, quantos litros serão desperdiçados ao final de 30 dias? Então, perceba o seguinte, que meu eixo Y aqui, ele já é dado em litros, certo? Então, esse desperdício, o valor desse desperdício já é o meu volume em litros. Essa informação aqui de 25 gotas por minuto, ela não vai importar para a pergunta que foi feita. Se a pergunta fosse quantas gotas foram desperdiçadas, aí tudo bem, seria uma informação interessante. Mas para essa pergunta aqui de quantos litros foram desperdiçados, essa informação aqui ela vai ser irrelevante. Estou colocando isso porque muitas vezes vocês ficam assim preocupados. Eita, tinha essa informação e eu não usei. Será que está errado o que eu fiz? Não, preste atenção na pergunta, tá? E aí, bora lá. Eu tenho aqui que o meu gráfico, ele estabelece aqui a relação entre desperdício em litros e o número de dias. E aí, observe bem. Eu comecei com 0 desperdício, certo? O meu 0 dias, 0 desperdício. Quando eu comecei essa contagem, então, em 5 dias, quando eu tive uma variação aqui de 5 dias, quanto de volume foi aqui desperdiçado. Minha variação de volume foi de 100 litros. Quando eu aumentei aqui, minha variação para 10 dias, o meu volume desperdiçado, essa taxa de variação, ela permaneceu a mesma, porque eu tive que dobrar aqui a quantidade de litros desperdiçado para 200. Foi o dobro, porque eu dobrei os dias
para a taxa permanecer a mesma, eu dobrei a quantidade de desperdício. Porque lembra que na função afim, essa taxa daí ela é constante, tá, gente? E aí eu posso pensar o seguinte, se eu variar 5 unidades aqui em x, eu tenho que variar 5 ou 100 unidades em y. Então, a cada variação de 5 unidades em x, eu vou ter uma variação de 100 unidades em y. Ou eu posso pensar o seguinte, a cada uma variação de 10, então, se eu fizer uma variação de 10 em x, eu vou ter que ter uma variação aqui em y de quanto? De 200. Então, se eu estou querendo saber 30 dias, então seria o quê? O triplo. Então, eu pegaria essa variação aqui de x, que foi de 10 vezes, 30 seria 3 vezes mais. Então, a minha variação de y teria que ser o quê? 30 vezes mais, né? 3 vezes mais. Então, seria 200 vezes 3, que daria 600 litros. Sem fazer nenhuma continha, tá, pessoal? Mas, professora, eu não entendo fazer assim. Como é que a gente pode fazer de outra forma? Então, vamos pensar o seguinte. Vou apagar aqui, certo? E vamos tentar fazer de outra maneira. Eu tenho aqui 3 pontos. Eu sei que esse gráfico é uma reta. Então, se é uma reta, essa função é afim. E é uma função do tipo ax mais b, certo? E aí, eu tenho alguns pontozinhos aqui marcados. Eu tenho, por exemplo, ponto 0, 0 e eu tenho o ponto 5, 100. Então, vou colocar aqui, ó, 0, 0 e o ponto 5, 100, que fazem parte desse gráfico. Então, eles vão satisfazer essa regrinha aqui, essa lei. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu ponto e substituir na lei da minha função. Então, quando o meu y for 0, vai ser igual a a vezes 0, que aí meu x também vai ser 0. De onde eu estou tirando essa informação? Daqui, ó, xy, mais b. Então, ó, 0 igual a vezes 0 é 0, mais b, portanto, meu b é 0. Essa função, então, é uma função y do tipo ax, que a gente chama de uma função linear, certo? E aí, bem, para descobrir esse meu valor de a, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora substituir esse outro ponto aqui, ó. Quando x for 100, quando y for 100, meu x é quanto? É 5. Então, a vezes 5. Então, de novo aqui, ó, x5, y100. Substituir aqui. E aí ficou aqui, a igual a 20, certo? Então, minha função é do tipo y igual a 20a, 20x. 20x. Mas a questão não quer saber a lei da função. A questão quer saber o desperdício depois de 30 dias. Então, se eu estou chamando aqui minha quantidade de dias de x, então eu vou substituir o 30 por quanto? Por x. Então, y vai ser igual a 20 vezes 30, y vai ser igual a 600. Então, o meu volume desperdiçado foi de 600 litros, que, ó, a mesma coisa aqui. Professora, qual o jeito mais fácil? Não existe jeito mais fácil, existe o jeito que você entende de fazer, tá, pessoal? Então, quem consegue fazer essa análise do gráfico e chegar na resposta, massa. Quem não consegue e precisa fazer todo esse procedimento, também tá ok, não tem problema nenhum, certo? Esse procedimento daqui é um procedimento que a gente, assim, é mais padrão, certo? Você segue alguns protocolos. Eu tenho uma reta, né? Eu pego os 2 pontos, substituo, faço o sistema, encontro o valor. Então, sempre assim, você chega na resposta sem problema nenhum. Ou então, se você quiser lembrar, certo, que a taxa de variação aqui numa função afim, ela é sempre constante, você também pode usar essa informação e chegar na sua resposta, certo? O importante é que você entenda o que você está fazendo. E aí, bora para a próxima questão. Ó, durante uma década, verificou-se que um colégio apresentou um decréscimo linear do número de matrículas, como mostra o gráfico seguinte. Então, ó, decréscimo linear. Então, a gente está falando aqui de uma função afim, certo? Uma função linear. E aí, isso daqui é uma reta. Aí, quer saber quantos alunos a escola tinha em 2007. E aí, bora olhar para cá, ó. 2007 seria mais ou menos aqui, ó, gente. Então, ele está dando aqui o ano de 2007. E ele quer saber aqui, ó, esse valorzinho de y, certo? Que é a quantidade de alunos
que tinha aqui nesse ano de 2007. Então, sabendo que esse decrescimento aí, ele é linear, certo? Que essa função é linear. Aí vamos prestar atenção aqui o seguinte. Eu vou pegar a variação aqui, ó, entre meu x, que variou de 1995 a 1998, então variou aqui 3 unidades. E vou pegar aqui essa minha variação, ó, de alunos, que saiu de 1680 para 1560, então teve uma variação de 120 alunos. Beleza? Aí, olha o que a questão quer saber. Ele dá esse ano de 2007 e quer saber aqui o número de alunos que tinha aqui, né? Qual seria meu y. Então, veja que essa variação aqui, ó, que eu tive de 95 até 2007, é uma variação aqui de 12 unidades. Aí eu quero saber, assim, quanto seria a minha variação de y. Perceba que eu formei aqui, ó, 2 triângulos retângulos, que eles são semelhantes. Como é que eu sei? Porque os dois ângulos aqui deles, ó, eles são congruentes. Eu tenho duas retas cortadas, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, e aqui eu tenho os meus dois ângulos retos, certo? Então, eu tenho 2 triângulos retângulos. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, que um dos catetos é 120, o outro cateto é 3, certo? E tenho aqui um outro triângulo retângulo, que aqui um dos catetos vai ser 12, e o outro cateto aqui, ó, eu vou chamar de delta y, certo? Que é a variação do y, que eu não sei quanto é o que eu quero descobrir. E aí eu vou fazer aqui 120 está para delta y, assim como 3 está para 12. Fazer aí minha proporção, certo? Então, meu delta y vai ser igual a 12 vezes 120 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 120 dá 480. Então, essa variação de y aqui foi de 480. Mas a pergunta não quer saber a variação, quer saber o valor de y. Então, vou fazer 1.680 menos 480, que vai dar 1.200, certo? Então, em 2007, eu tinha 1.200 alunos. É uma maneira de resolver. Existe outra, professora? Existe. Eu vou apagar aqui e a gente vai fazer de outra forma, certo? Com outro tipo de pensamento. Existem várias formas, tá, gente, da gente fazer esse tipo de questão. Então, eu estou colocando aqui algumas para vocês, para abrir a mente de vocês e vocês não imaginarem que só existe um único caminho. Então, a outra forma seria simplesmente a gente encontrar a lei da função, sabendo que essa função é uma função afim, porque o gráfico é uma reta. Então, eu já sei que ela é do tipo y igual a x mais b, e já tenho 2 pontos. Eu tenho aqui o ponto que seria 1.995 e 1.680, e tem outro ponto que é 1998, 1560. E aí eu vou substituir esses 2 pontos aqui. Então, vai ficar aqui, ó, quando x for 1995, o y vai ser 1680. Então, ficou 1995 igual a 1680. Aliás, troquei, não foi? Vamos fazer o seguinte. Apagar e fazer de novo. Vai ficar o y 1680 igual a vezes o x, que é 1995 mais b. Aí aqui vai ficar o y é 1560 igual a vezes 1998 mais b. E aí eu vou ajeitar isso aqui, certo? Quando ajeitar, vai ficar aqui 1680 igual a 1995 mais b. 1560 igual a 1998 mais b. Para resolver isso aqui, eu vou usar o método da adição. Então, eu vou multiplicar, por exemplo, a minha segunda equação por menos 1
certo? De forma que quando eu fizer a soma, eu consiga anular uma incógnita. Então, vou repetir a primeira, 1.680 igual a 1.995A mais B, menos 1.560 igual a menos 1.998A menos B. Quando eu fizer essa soma, vai dar aqui 1.680 menos 1.560 vai dar 120. Aqui vai dar menos 3A e B menos B, 0. Portanto, meu A é igual a menos 40. Já achei meu valor de A, agora vou substituir aqui em uma das equações para encontrar meu valor de B. Então, vou substituir aqui, ó, 1.680 igual a 1.995 vezes menos 40 mais B. E aí, gente, meu B, eu anotei aqui, vai ser 81.480. Pronto. Aí eu tenho a lei da minha função, certo? A lei da minha função é y igual a menos 40x mais 81.480. Só que não é a lei que ele quer. Ele quer saber o número de alunos quando o meu x aqui é 2007. Então, vou substituir aqui por 2007. Menos 40 vezes 2007 mais 81.480. Isso adivinha quanto aqui vai dar? 1.200, que foi o valor que a gente tinha chegado, certo? Professora, qual é o melhor jeito para fazer? É o jeito que você souber. Se você só souber fazer assim, não tem problema nenhum. Pode fazer. Ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem mais continhas para fazer, mas não tem problema nenhum. Chega na mesma resposta do mesmo jeito. E aí, vamos aqui para a nossa última questão, certo? Aí, essa eu já vou fazer também com outra estratégia de resolução para vocês. Então, ó, no gráfico seguinte está representado o volume de petróleo existente no reservatório de 10.400 litros, inicialmente vazio, certo? Então, eu tenho aqui o meu volume total de 10.400 litros. Em quanto tempo o reservatório estará cheio? Então, ele quer saber aqui, ó, na realidade, quem seria o x associado a esse y daí, certo? E aí perceba o seguinte, quando eu tenho uma reta, certo? A minha variação de y sobre a minha variação de x, ela é constante. Que eu mostrei para vocês isso em vídeos anteriores, certo? Eu vou deixar o card aí para vocês. Então, ó, quando eu estou aqui no meu ponto que eu vou chamar aqui de A, e eu faço a variação aqui do meu ponto A aqui para o meu ponto B, então a variação aqui de y foi quanto? Foi 2.600, porque foi 2.600 menos 0, sobre a variação de x, ó, que foi de 0 até 2, então a variação aqui é 2. Então, essa taxa de variação vai dar quanto? 1.300. Se eu fizer essa variação aqui, por exemplo, do meu ponto B para o meu ponto C, quando eu sair aqui de B para C, meu y, ele variou em quanto? Ele variou em 2.600 também. Porque é 5.200 menos 2.600. E meu x foi de 2 até 4, então variou 2. E aí, essa variação vai ser igual a 1.300. Veja que se mantém. Professora, se eu quiser sair de A até C, vamos lá. ΔY sobre ΔX. A variação de A até C aqui, ó, o meu Y vai variar 5.200. E meu X vai variar quanto? De 0 até 4, a variação foi de 4. E isso também é 1.300. Certo, pessoal? Então, quer dizer que se eu variar aqui do meu A até meu ponto aqui, que eu vou chamar de D, que seria o ponto aqui que o Y é 10.400, a minha variação permanece a mesma? Sim. E aí eu posso colocar o seguinte, que 10.400, que seria a variação do Y, sobre a variação do X, que eu vou colocar aqui, ΔX, vai ser igual a quanto? A 1.300. Quando eu fizer essa continha aqui, tá, gente?
Então, aqui vai ficar 10.400 sobre 1.300 igual a meu ΔX. Então, meu ΔX vai ser igual a sabe quanto? A 8. Só que ΔX é o x final menos o x inicial. Como o x aqui inicial foi 0, então eu sei que esse meu valor de x aí, ele vai ser quanto? 8. Então, eu demorei aqui 8 horas para poder encher minha caixa completamente. Outra forma de fazer seria por semelhança de triângulo, tá? Dava também para fazer a mesma ideia. Outra forma de fazer, você pode encontrar a lei da função e resolver também aí. Vamos fazer encontrando a lei da função? Vou fazer aqui embaixo, que eu tenho um espaço, certo? Então, eu vou fazer aqui com outra cor. Eu tenho um ponto aí 0, 0, e tenho outro ponto aqui na minha função, que é o ponto 2 e 2.600. E aí eu sei que minha função é do tipo y igual a x mais b. Como ela passa pelo ponto 0, 0, então aqui 0 igual a vezes 0 mais b. Então eu já posso concluir que meu b é igual a 0. Então minha função é y igual a x. E agora eu vou usar o outro ponto. Eu tenho aqui, ó, 2.600, que é meu y, igual a vezes x, que é 2. Ou seja, meu A é igual a 1.300. Lembram lá do outro vídeo que eu falei que a taxa de variação era constante e que a taxa de variação aqui, o ΔY sobre o ΔX, é a minha tangente, certo? E esse A é exatamente o valor da tangente, é o meu coeficiente angular. E as coisas começam a se encaixar, certo? Então, minha função y, ela é igual a 1.300x. Então, se eu quero saber aqui, ó, o valor de quando y é 10.400, aí eu vou colocar aqui, ó, 10.400 igual a 1.300 vezes x, ou seja, x é igual a 8. E eu chego no mesmo valor, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.